E outra coisa, sabe o que eu entendo? Desculpa se você quer dividir alguma coisa, mas sabe o que eu entendo? Quando a gente usa a palavra detalhe, o que a gente logo pensa? Algo pequeno, né? É só um detalhe, algo pequeno. Vamos fazer assim, o freio de um carro, ele é grande ou pequeno? Grande. Mas qual é o tamanho da importância dele? Então, às vezes, o detalhe que Deus está apresentando ali, ele passa despercebido, mas é algo que se torna extremamente imenso, grande. Justamente porque primeiro vem dele, e a gente tem a fé de que tudo que vem dele é o que você acabou de falar, é perfeito. Né? Então, o detalhe, ele não é só porque é um detalhe, ele tem que ser exatamente pequeno. Ele pode ser até pequeno na sua matéria, mas a sua importância, ela pode ser gigantesca, ela pode ser muito grande. Então, para muitas pessoas, não comer carne de porco é só um detalhe. Vai passar despercebido, algo tranquilo. Vou comer um peixe de couro. Isso aqui é coisa pequena, é só um detalhe. Mas aí você traz para si a experiência da obediência, mesmo sendo pequeno ou grande. Entende? Top demais. Eu vejo que a gente, como o Danilo trouxe, né, a Sônia também, a gente fala detalhes, mas é detalhes para a gente. Para Deus, não. Para Deus era algo de muita importância. Nossa, e quando a gente vai fazer algo para a esposa, para a namorada, para o namorado, como que a gente faz? A gente quer fazer os mínimos detalhes. A gente quer que esteja tudo perfeito. Tem que ficar aqui e tal. Por quê? Porque a gente ama. Então, assim, Deus ele ama a gente de uma maneira tão grande que eu vejo essas leis como vou usar um termo aqui, mas só para vocês me entenderem. É como se eles tivessem que se desintoxicar do Egito. Porque eles precisavam... Primeira mitada da noite. É fácil, igual eu falei no começo, é fácil a gente trazer aqui os 10 mandamentos. Estão até me chutando aqui. Mas eles não iam conseguir cumprir. Eles iam falar assim, gente, é impossível. Tá, beleza, não matarás. É só ir lá e dar uma paulada no cara e já era. Não, então precisou ter toda essa estrutura para eles entenderem o que seria ser uma sociedade convivendo em harmonia, e aí Deus ia conduzindo. Então eu vejo assim, Deus cuida dos detalhes. A gente vê questão de detalhes. Gente, ele podia ter ido lá e acabado com o Egito, numa palavra só, vira tudo pó e acabou. Ele deu prazo para o faraó se arrepender, para o povo se arrepender. A gente vê que teve todas aquelas pragas, voltando um pouco na história, mas até o primogênito não teve morte. Deus foi mostrando, está em tempo de vocês se arrepender. Então, assim, a gente pensa que é só um detalhe, mas para Deus é algo grande. E Ele, por amar tanto a gente, Ele se importa com os mínimos detalhes. Perfeito. De cara eu já lembro do versinho, né? Servo bom e fiel, seja fiel no pouco, no muito te colocarei. Para Deus, né? O pouco é muito e às vezes o muito é pouco. Aquela moça, aquela mulher que não tinha quase nada de dinheiro, ofertou, e eu não tô, isso aqui não é um papo de dinheiro, de ofertas de igreja, nem nada, mas era um exemplo, né? E enquanto muitos tinham muita grana, depositava e queria pôr lá no negócio para fazer barulho, para todo mundo ver que eles estavam colocando muito, ela foi lá com uma moedinha, quase nada, depositou, fez um barulhinho de nada, e ela doou mais que muitos, que todo mundo aqui, né? Então, porque ela entregou tudo. Exatamente. Eu vejo esse Deus nos detalhes. É impressionante o quão... Tudo que vocês comentaram aí nesse quesito de organização, né? Além da organização, a gente precisa lembrar que, culturalmente também, eles estavam vivendo um momento horrível, que eles estavam sendo totalmente escravos, estavam sofrendo, com certeza. É estranho pra gente, porque eu tava falando com o Gregory um pouco antes, né? Que o Greg tá nos bastidores hoje, e ele fez uma viagem recentemente. Ele foi lá pra Bahia. E, infelizmente, a gente sabe que Bahia é o berço ali de muito dessa parte escrava do Brasil, ali, né? No descobrimento do Brasil e tudo mais. E quando você vai pra lá, em alguns lugares tem... onde ficavam os escravos, onde eles faziam X, onde eles faziam Y, e aí você começa a pensar, a olhar as figuras que você viu no livro de história. Era um contexto horrível. E por que eu estou entrando nesse assunto? Porque a gente tem que lembrar que eles estavam vivendo esse contexto horrível. Eu comentei até com o Joe, na última abertura que eu falei assim, eu falei, Joe, não tinha pensado, e eu já estudei isso várias vezes, que
muitas das vezes quem castigava os próprios hebreus era um dos hebreus. Então eles às vezes não tinham raiva só dos egípcios, ele tinha raiva do vizinho dele, não, né? Da pessoa que estava ali, que é do mesmo povo. E aí, cara, era rapidinho dele bater, matar, dele fazer justiça com as próprias mãos, que a gente vai comentar também. Mas era muito fácil isso, esse contexto. E aí vem Deus, nos detalhes, mostrando que era tudo para que esse crescimento do mal fosse cada vez menor, para conter, né, esse crescimento do mal. Porque é num detalhezinho, é numa coisinha que vai expandindo que o negócio muda. E aí a Suane também comentou, por ser professora, a gente começa, né, a entender, quando criança... o que as crianças não perguntam, né? Mas por que não pode fazer isso? Por que não pode fazer aquilo? E você já está com o raciocínio lá na frente, porque se ele fizer assim, lá na frente ele não vai conseguir fazer A. Então, às vezes, até num jeito de escrever, é uma perninha do A que ele não pode puxar assim, porque não vai ligar a outra letra. É um pouco mais aberto, que aí não vai dar para escrever na mesma linha tudo, uma coisa assim. E a gente está com os pensamentos lá na frente. Vem Deus nessa mesma didática, mostrando, eu estou criando essas leis não para querendo o mal de vocês, né? E sim para limitar no sentido de proteção, de proteger vocês daquilo que tem de pior. Mas eu queria trazer um outro raciocínio para vocês com uma outra pergunta, que era, quando a gente é criança, isso, não sei, agora, sei lá, parece que se perdeu um pouco isso, mas a ideia de deixar o mundo, o planeta mais sustentável, de deixar melhor, não sei se perdeu, mas é que, sei lá, cada vez menos importância. Também a gente não tem contato com muitas pessoas na rua, ver isso. Mas era muito exemplo de, você vai comer uma bala, você não pode pegar a bala, o papelzinho e jogar na rua. Não estou incentivando, falando que é problema. É um problema, assim, não façam isso, né? Mas eu lembro que quando eu estava com minha mãe, ia pegar ônibus e tudo mais, a gente via muito isso, né? Tinha o costume de chupar mais bala e tudo mais, e era sempre o lixinho, jogava no chão, e aí sempre vinha isso, né? E vinha sempre o raciocínio. Beleza, você faz isso. Agora imagina todo mundo fazendo isso. O que vai acontecer? Era rios e rios de papéis, não sei o quê, não ia dar... E aí na nossa cabeça começa a fazer muito mais sentido, né? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a minha pergunta para vocês é, como que vocês veem o impacto, né? Como uma fé, um impacto no cotidiano de vocês pode transformar a sociedade como um todo. A gente está falando de lei, a gente está falando de detalhes que Deus vem ajudando a gente, vem impondo. Como vocês veem que essa fé cotidiana tem impacto na sociedade como um todo, já que é difícil você impactar você mudar, né, a região inteira que você vive ali. Mas como vocês veem o impacto disso, essa fézinha pequenininha? Eu ouvi uma frase, agora eu não sei se eu vou conseguir falar, pregue, se precisar, use a Bíblia. Eu acredito que o nosso dia a dia, nossa vivência diária com as pessoas, que é o nosso vizinho, porque assim, aquela de grão em grão, com os nossos vizinhos, com as pessoas que você convive diariamente no seu trabalho, no dia a dia, até mesmo nas redes sociais, que é o que a gente está fazendo aqui, você tem a oportunidade de poder expressar a sua fé. Seja com o milagre que Deus fez, que Deus todos os dias Ele está fazendo milagres na sua vida, às vezes aqueles que você consegue ver, aqueles que você não vê. Essa madrugada, eu acordei de madrugada. Quando eu acordo de madrugada, tem gente que tem medo, fala que... Medo, alguma coisa está acontecendo. E eu coloquei para mim, quando eu acordo de madrugada do nada, se é para ir no banheiro, beber água, alguma coisa assim, eu falo, nossa, é melhor eu orar, porque pode estar acontecendo alguma coisa. Aí eu já orei por hoje, pelo nosso podcast, já pedi para Deus, né, abençoar. Amém. E eu vejo, uma vez, esses dias, ainda trabalhando, eu acordei de madrugada. E eu já orei, falei, meu Deus, proteja, não sei o quê. Fiz a oração, depois voltei a dormir. E no mesmo dia eu estava indo trabalhar, e peguei um Uber e depois falei, vou pegar um motor Uber, porque é daqui para ali, tipo, era muito perto, mas falei, vou pegar, que estava quase atrasada, então... Mas bem na hora, eu vi assim que o carro passou bem na minha perna, assim, mas foi bem de raspão. Nossa. Mas só ralou, mas eu fiquei pensando, poderia ter
eu ter caído, ter quebrado a perna, ter acontecido uma coisa horrível. Eu tenho certeza que foi aquela oração da madrugada Amém. que fez a diferença. E nós, como conhecedores da palavra de Deus, que estamos buscando diariamente, a gente precisa buscar a Deus e pedir para que Ele possa transformar o nosso coração, para que as nossas ações, a nossa vivência no dia a dia... Sabemos que todo dia o inimigo nos tenta, coloca desafios, coloca, às vezes, aquelas coisas que a gente fica, nossa, né? Que dá aquela, às vezes, raiva, mas para que Deus Ele te molde para você fazer a diferença e você ser um agente de salvação para as pessoas que estão perto de você.